Dando sequência ao nosso conhecimento de processo e procedimentos, você aprendeu que a petição inicial, então, ela pode, quando o juiz recebê-la, o juiz pode olhar para ela e dizer o seguinte: que petição linda, que petição completa, preencheu os requisitos do artigo do 319. Ou ele pode olhar para essa petição inicial e dizer o seguinte: olha, essa petição inicial ela precisa ser emendada. Essa petição inicial ela precisa ser completada. E aí eu marco o prazo de 15 dias. Ou ainda, o juiz pode indeferir essa petição inicial. É isso que nós aprendemos. E por fim, ele pode também se basear em um julgamento liminar improcedente. Ele pega súmulas do STF, do STJ, acordos de recursos repetitivos, decisões em assunção de competência e fala: olha, já tenho um entendimento firmado sobre isso, liminarmente eu já estou julgando improcedente a sua ação. Essa seria a ideia central, ok? Se não aconteceu nada disso, petição inicial está tudo ok, vamos para uma audiência de conciliação e mediação. E o que eu tenho que lembrar sobre a audiência de conciliação e mediação? Eu tenho que lembrar que na audiência de conciliação e mediação, basta um querer para que ela aconteça. Então, se o autor já distribuiu ou registrou a petição inicial, dando manifestação, dizendo eu quero a audiência de conciliação e de mediação, horas. Se ele está dizendo que ele quer a audiência de conciliação e mediação, eu estou dizendo a você, então, que haverá audiência de conciliação e mediação, tá bom? Agora, se ele falou que não quer, o juiz tem que ouvir o réu, se o réu quer. Porque se o réu se manifestar contra a audiência de conciliação e mediação, não haverá audiência de conciliação e mediação. Tudo bem? Tá claro isso para você? Eu espero que sim. Então, vamos dar sequência aqui ao andamento do nosso curso. Da audiência de conciliação e mediação. Alex, diga para mim aí o que nós temos estabelecido no nosso texto da lei, né? No texto da lei, a gente tem logo de cara algumas regrinhas básicas. Veja bem, da inicial, você tem lá para o autor, quando as duas partes não quiserem expressamente a composição, né? Isso é o autor e réu. Esse réu ele tem que apresentar uma petição 10 dias antes, né? Falando que não quer essa audiência, porque o autor falou que não quer, o réu falou que não quer. Então, antes da audiência, o réu tem que se manifestar 10 dias, tá certo? O que acontece aqui? Não haverá essa audiência de conciliação e mediação em situações que não admitem a autocomposição. Então, eu tenho uma situação aqui que não admite a autocomposição. E eu tenho uma situação aqui, ó, que havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes, tá? Então, se eu tenho um litisconsortes, o desinteresse deve ser realizado por todos. Por quê? Porque se tiver um que falar eu quero, vai ter que ter essa audiência, tá bom? Maravilha. Então, se a petição inicial, eu recebi a inicial, citou o réu, vou marcar a audiência de conciliação e essa audiência de conciliação tem que respeitar algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? Antecedência mínima de 30 dias, tem que citar o réu com 20 dias de antecedência, tem que intimar na pessoa do advogado ou via diário de justiça eletrônico. Eu tenho uma pauta com intervalo mínimo de 20 dias, sempre que se fala de audiência de conciliação e mediação, tá bom? E na audiência de conciliação, admite-se representação de partes por procurador com poderes específicos para negociar e transigir. Agora, e se o camarada não comparecer à audiência? É o que nós chamamos de audiência injustificada. Tome muito cuidado, porque eu já vi questões dizendo que se ele não comparecer à audiência de conciliação, ele será considerado réu revel. E não é isso. Na realidade, ele comete um ato atentório de dignidade contra a dignidade da justiça e ele vai ter que pagar uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
tá certo? Então esse é um mapa mental, um fluxo, gente, só para você entender, porque eu tenho que passar agora pela legislação, pelo texto da lei, né? Audiência de conciliação e mediação, o que você tem que saber para a sua prova de escrevente? Você tem que saber que basta um querer, que a ausência injustificada é ato atentatório à dignidade da justiça, pode ser fixada uma multa de até 2% sobre o valor, que ele tem que ser citado com antecedência mínima de tem que ser marcado, perdão, com 30 dias de antecedência, e ele deve ser citado com pelo menos 20 dias, e deve-se intimar o autor na pessoa do advogado ou via diário de justiça, e as pautas devem ser realizadas no mínimo com intervalo de 20 minutos, tá bom? Agora vamos brincar com o texto da lei, porque é prova de escrevente? Vamos! Então vamos lá, ó. 334, ele estabelece: se não for o caso de improcedência liminar do pedido, eu marco então uma audiência de conciliação e mediação com mínimo de 30 dias e a citação com antecedência de 20. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo isso aqui, turminha. Aí ele fala do papel do conciliador ou do mediador, como nós já vimos aqui, né, que cabe e que tem que deixar de forma expressa. Agora, olha só, a audiência não será realizada. Ó, a audiência não será realizada. Quando não será realizada? Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição e quando não se admite a autocomposição. Isso daqui é outra coisa que a gente vai ter que decorar juntos. Quando que não se admite a questão da autocomposição, tá bom? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque o autor ele vai indicar na petição inicial o desinteresse. E o réu ele deve fazer por uma petição que deve ser apresentado 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Então, quando você já cita o réu, você já entrega a ele a data de audiência de conciliação e mediação, já manda com a informação de audiência de conciliação e mediação. Ele deve se manifestar dizendo que não tem interesse, tá bom? Então aqui, ó, 10 dias. Essa é a ideia central. Tem que avisar com 10 dias de antecedência. O que mais, Alex? O parágrafo 6º fala que, havendo litisconsortes, o desinteresse deve ser manifestado por todos, né? Porque se não for por todos, basta a força de um querer. Essa audiência pode ser realizada por meio eletrônico. Olha que modernidade. Realizar a audiência por meio eletrônico é possível, Alex? Sim, é possível realizar a audiência por meio eletrônico. Já vimos também que o não comparecimento configura ato atentório à dignidade da justiça e que pode ser fixada uma multa de até 2%. Então não é uma multa de 2%, é uma multa de até 2%, tá certo? E esse valor é revertido em favor da União ou do Estado. Cuidado que aqui não aparece a palavrinha municípios, tá? Então não aparece a palavrinha municípios. E outro detalhe, aqui ele fala até 2% da vantagem, tá certo? Então prestar atenção nessas informações aí, que são informações bem claras e objetivas. Aí ele fala no parágrafo 9º que as partes devem estar representadas, né? E que é possível você constituir representante com procuração específica que poderá negociar ou transigir. Então você não precisa ir pessoalmente, basta que você faça a nomeação de alguém para transigir ou representar você no local. Se tiver autocomposição, se você falar, olha, tá tudo bem, tá tudo lindo, o juiz homologa por sentença o acordo que vocês fizeram. E o parágrafo 12º, ele fala do intervalo mínimo de 20 minutos entre uma pauta da audiência e a outra. Tome cuidado, porque você verá em alguns das nossas aulas que a pauta terá que ser de 1 e 1 hora. Então é mais fácil você gravar assim, ó. Quando for audiência de conciliação e mediação, de 20 em 20 minutos. Quando for audiência de instrução e julgamento, de 1 em 1 hora, tá bom? Então de 20 em 20 minutos e depois de 1 em 1 hora, tá certo? Maravilha, Alex. Nossa, fica tão mais simples quando você desenha um mapa mental e aí a gente vem para o texto da lei só para fixar aquilo que eu já aprendi. É essa a ideia? Sim, é essa a ideia, é esse o conceito. Tá bom? Te espero no nosso próximo vídeo, na nossa aula de contestação.